Foi um grande filme, mas parecia haver certa resistência contra ele. Ah, sim, com certeza houve. O que, na minha opinião, foi muito estranho. Dava para sentir uma oposição vinda de Hollywood, como se muita gente não gostasse da ideia de você estar fazendo esse filme. Era evidente. Havia muita resistência. E se um dos filmes cristãos mais impactantes já feitos nunca tivesse sido apenas um filme? A Paixão de Cristo quebrou barreiras que nenhuma outra produção cristã havia superado antes. Mas o que muitos não sabem é que por trás das câmeras, essa obra passou longe do comum. Algo perturbador aconteceu naquele set, algo que teoricamente ninguém deveria saber. Havia relatos de uma presença estranha, coincidências inquietantes e fenômenos sobrenaturais que ainda assombram quem trabalhou naquela filmagem. Por que Mel Gibson insistiu em realizar um projeto que todos os estúdios de Hollywood se recusavam até mesmo a considerar? Continue assistindo, porque isso é o que acontece quando um homem decide cruzar limites que jamais deveriam ser ultrapassados. Antes que uma única cena fosse gravada, antes das túnicas ensanguentadas, antes de a Paixão de Cristo se tornar um fenômeno cultural, havia um homem. Mel Gibson. Essa é a história de um filme que ultrapassou a arte do cinema e se transformou num verdadeiro campo de batalha espiritual para todos os envolvidos. Uma visão nascida no meio da dor. No final dos anos 90, Mel Gibson estava no auge da sua carreira. Diretor premiado com um Oscar e astro mundial, tinha liberdade total para escolher seus projetos. Mas por trás da imagem de sucesso, enfrentava lutas internas profundas, vício, depressão e um vazio crescente. Em seu momento mais sombrio, Gibson voltou a se conectar com sua fé católica de forma intensa, quase obsessiva. Ele contou que, ajoelhado e desesperado, orava pedindo direção divina, mergulhando dia e noite nos evangelhos. Esse despertar espiritual deu origem à ideia de A Paixão de Cristo, um filme focado nas últimas 12 horas da vida de Jesus, retratadas com realismo extremo e sem concessões. A visão de Gibson era inegociável. Ele queria mostrar a crucificação como realmente aconteceu, sem maquiagem de Hollywood, de forma crua, brutal e autêntica. Ele se aprofundou nas escrituras, estudou a Via Sacra e consultou textos históricos e místicos, incluindo as visões de Ana Catarina Emmerich. O filme seria rodado em aramaico, latim e hebraico, com legendas, para transportar o público ao mundo antigo. Não haveria inglês, nem elementos modernos, nem suavização da intensidade da história. Mas esse compromisso com a fidelidade histórica tornou o projeto praticamente inaceitável em Hollywood. Quando Gibson apresentou sua ideia aos estúdios, todos rejeitaram. Os executivos não viam potencial comercial em um filme legendado, voltado para adultos, sobre a morte de Jesus, sem grandes estrelas nem apelo de mercado. Longe de desistir, Gibson tomou uma decisão ousada. Financiaria o filme com $30 milhões para a produção e mais 15 milhões para a divulgação, tudo do próprio bolso. Era um risco financeiro enorme. Se o filme fracassasse, ele poderia perder tudo, mas para Gibson isso não era um investimento. Era uma missão sagrada, uma abordagem radical para elenco e produção. A visão de Gibson ia do roteiro ao menor detalhe da produção. Ele recusou atores famosos, acreditando que a fama atrapalharia a autenticidade da história. No lugar deles, buscou intérpretes desconhecidos que pudessem viver os personagens de forma verdadeira. Jim Caviezel, um católico devoto com papéis secundários em filmes como Além da Linha Vermelha, foi escolhido para interpretar Jesus. Sem casas, sem ferramentas cotidianas, apenas culto. Zertal estudou os dados por 5 anos e então, com cautela, fez sua hipótese. Este poderia ser o altar de Josué. Ele não proclamou, ele sussurrou. Não estávamos procurando o altar de Josué, escreveu ele. Foi ele quem nos encontrou.
Mas o meio acadêmico não estava pronto. Alguns o ignoraram, outros zombaram, disseram que era conveniente demais, bíblico demais. A descoberta de Zertal foi arquivada, não foi refutada, apenas descartada. Mas as pedras ficaram, os ossos também, e as cinzas ainda mais, porque às vezes o que está enterrado não está perdido, apenas está esperando por alguém que volte. E dessa vez não trouxeram apenas paz, trouxeram o futuro, arquitetura de obediência, leis mosaicas em pedra. Décadas se passaram, o mundo mudou. Satélites orbitavam a Terra, drones sobrevoavam as ruínas. E em silêncio, uma nova geração de arqueólogos voltou ao Monte Ebal, não para redescobrir o altar, mas para confirmá-lo. Usaram scanners, lidar, modelagem 3D, imagens aéreas sobrepostas. E o que viram reacendeu os sussurros de Zertal. A estrutura não era aleatória. Suas pedras eram brutas, sem polimento, sem marcas de ferramentas, exatamente como ordena Êxodo 20:25. Não edificarás altar de pedras lavradas. A subida não era por degraus, mas por uma rampa. Um detalhe fácil de ignorar, mas exatamente o que exigia Êxodo 20:26. Não subirás por degraus ao meu altar. 2 níveis distintos. Provavelmente uma plataforma de preparação. O outro, o local do sacrifício. Isso não era apenas arquitetura antiga, era obediência transformada em estrutura. Os ossos foram analisados novamente. E mais uma vez, todos eram de animais kosher. Mais uma vez, todos estavam queimados. E mais uma vez, não havia sinais de vida doméstica. Apenas rituais, apenas culto. A datação por carbono confirmou a antiguidade. Ano 1200 a.C., o início da Idade do Ferro. Os primeiros passos da presença israelita em Canaã. Os fragmentos de cerâmica coincidiam. A análise do solo também. Cada prova, cada camada, parecia repetir a mesma afirmação. Isso não é um mito. No ano de 2019, o Dr. Scott Stripling e sua equipe reviveram a descoberta, reconstruindo digitalmente o altar, pedra por pedra. E quando terminaram, Stripling disse o que muitos temiam declarar. Isso cumpre todos os critérios bíblicos. O altar está lá. Não é uma alegoria, não é uma lenda. É uma estrutura erguida em um canto esquecido do mundo, exatamente como as antigas leis exigiam. Não precisava de catedrais nem de palácios. Apenas fé humilde, fé absoluta, feita de fogo e pedra. E nesse projeto sóbrio revelou-se um padrão, não apenas de devoção, mas de confiança, porque quando as palavras se apagam e os reinos desmoronam, às vezes são as pedras que melhor se lembram. Pastores exibiram versões prévias nas igrejas e muitos cultos foram organizados em torno da estreia. Grupos religiosos alugaram salas inteiras, transformando as sessões em verdadeiros encontros espirituais. A estreia ocorreu numa quarta-feira de cinzas. No primeiro dia, arrecadou 23,5 milhões de dólares. No primeiro fim de semana, chegou a 83,8 milhões, estabelecendo um recorde para um lançamento em fevereiro. Ao final da exibição nos cinemas, o filme havia arrecadado 370 milhões de dólares nos Estados Unidos e 611 milhões no mundo inteiro, tornando-se, na época, o filme de classificação indicativa mais lucrativo da história. O êxito foi monumental, mas a polêmica também. Diversas organizações judaicas, incluindo a Liga Antidifamação, acusaram o filme de perpetuar estereótipos antissemitas ao destacar a responsabilidade do povo judeu na morte de Jesus. Gibson alegou que sua intenção era retratar fielmente o que dizem as Escrituras, porém o debate ganhou força tanto em programas de TV quanto em círculos religiosos. Críticos também atacaram a violência gráfica da obra, sobretudo a cena da flagelação, que dura quase 10 minutos. Alguns espectadores chegaram a desmaiar ou a sair do cinema em estado de choque.
O renomado crítico Roger Ebert descreveu-a como o filme mais violento que já vi, enquanto outros acusavam Gibson de se deleitar na brutalidade. Apesar das críticas, A Paixão de Cristo impactou profundamente o público cristão. Muitos relataram experiências espirituais transformadoras e até curas físicas ou emocionais após assistir à produção. Inúmeras igrejas adotaram o filme como ferramenta de evangelização, e seu sucesso deu origem a uma nova leva de produções de fé, como Deus Não Está Morto e Quarto de Guerra. Paixão provou que existia um vasto público cristão que Hollywood vinha ignorando, mudando por completo a visão desse mercado dentro da indústria. O efeito sobre seus criadores foi igualmente intenso e duradouro. A carreira de Jim Caviezel estagnou após a estreia. Mesmo com sucessos anteriores, as propostas rarearam e alguns sugeriram que ele fora boicotado por sua participação e por declarar abertamente sua fé. Contudo, Caviezel jamais demonstrou arrependimento. Disse que o papel foi uma verdadeira vocação e passou a trabalhar em projetos de temática cristã, além de discursar em conferências religiosas, relatando a experiência de forma emocionada. A vida de Mel Gibson, por sua vez, tomou um rumo mais sombrio. Depois do sucesso de A Paixão, ele foi preso em 2006 por dirigir embriagado. No momento da detenção, proferiu uma diatribe anti-judaica que arruinou sua reputação globalmente. Seguiram-se outros escândalos, gravações vazadas, denúncias de má conduta e uma queda em desgraça que o afastou dos grandes estúdios. Mesmo assim, quem o conhece afirma que A Paixão o transformou. Gibson chegou a insinuar em entrevistas que a reação negativa foi além do profissional. Talvez uma consequência espiritual por ousar realizar um projeto tão profundo. Ainda assim, ele nunca voltou atrás. Sempre chamou A Paixão de Cristo de a obra da minha vida e discretamente começou a preparar uma continuação. Muitos membros da equipe também foram marcados. Alguns encontraram a fé, outros saíram do holofote. Vários se recusam a falar das filmagens, descrevendo-as como esmagadoras e indescritíveis. Jornalistas que tentaram entrevistar especialistas ou técnicos deram de cara com um muro de silêncio, como se o que aconteceu no set fosse sagrado ou perturbador demais para ser relembrado. Para quem participou, A Paixão de Cristo não foi apenas um filme. Foi um cadinho espiritual que deixou cicatrizes invisíveis e mudanças internas profundas. Um legado que ultrapassou a tela. A Paixão de Cristo não foi só uma façanha cinematográfica. Foi um fenômeno espiritual que borredou as fronteiras entre arte e divino. Para Gibson, Caviezel e toda a equipe, foi uma jornada marcada por sacrifício, eventos sobrenaturais e transformação pessoal. O sucesso da obra desafiou as normas da indústria, mas seu verdadeiro legado permanece nas vidas que tocou, tanto no set quanto nos corações de quem a assistiu. A Paixão de Cristo não foi apenas um filme, foi um clamor da alma, uma ferida exposta na tela que nos obriga a encarar de frente o sofrimento do Salvador. Muito além da polêmica, além dos recordes de bilheteria ou dos debates teológicos, essa obra nos confronta com a pergunta mais importante que alguém pode fazer: o que Jesus fez por mim e o que estou disposto a fazer por Ele? Cada lágrima derramada, cada ferida exibida, cada cena de dor não foram apenas efeitos visuais, foram lembretes do preço incomparável do amor. Um amor que não foi dito com palavras, mas provado com sangue. E talvez por isso, tantos sentiram algo inexplicável ao assistir a esse filme. Porque não era ficção, era uma verdade eterna falando direto ao coração. Num mundo que exalta o superficial, essa história nos recorda que existe algo maior do que fama, sucesso ou prazer: a redenção. Talvez, como Jim Caviezel, também devamos aceitar nossas próprias cruzes. E como Mel Gibson, ter a coragem de fazer o que ninguém mais ousa:
Obedecer ao chamado de Deus, custe o que custar. Porque num mundo cheio de barulho, a paixão de Cristo continua sendo um sussurro do céu que diz: veja o que eu fiz por você, você vai me seguir. A paixão de Cristo não foi apenas um filme, foi uma experiência espiritual que tocou almas, transformou corações e reacendeu o verdadeiro sentido do sacrifício. Se esta mensagem te tocou, se alguma parte desta história despertou algo aí dentro, não vá embora sem deixar um sinal. Foi apenas um filme, ou algo mais. O silêncio daqueles que o vivenciaram sugere uma história que vai além de qualquer explicação. Uma cruz que eles ainda carregam. A paixão de Cristo foi apenas um filme, ou algo muito maior. O que você pensa sobre os acontecimentos assustadores no set e os sacrifícios feitos por Mel Gibson e Jim Caviezel? Deixe sua opinião nos comentários. Suscríbete a este canal para seguir explorando las verdades ocultas, los misterios de la fe y las historias que el mundo ha olvidado, pero que el cielo aún recuerda. Aquí hablamos de lo que otros callan. Aquí profundizamos donde otros solo pasan por encima. Y si tú también sientes que estamos viviendo tiempos donde la verdad debe ser dicha sin miedo, entonces este canal es tu casa. Dale like, comparte este video y activa la campana para no perderte ningún contenido, porque juntos vamos a encender una luz en medio de tanta oscuridad.